Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Rafael Baldeza, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa desta quarta-feira falando de suinocultura, pois para manter um plantel com alta produtividade é necessário o investimento no controle sanitário e a vacinação previne uma série de doenças. O Brasil tem se destacado nos últimos anos no mercado global de carne suína como o quarto maior produtor e o terceiro maior exportador. A proteína ganhou espaço na mesa do brasileiro e é tida como uma opção saborosa e versátil. Um fato que o país também tem avançado é no controle sanitário, mas 3 doenças ainda preocupam produtores e empresas do setor, como circovírus, micoplasma e Lawsonia. Leonardo Rossi, gerente técnico nacional da Unidade de Negócios de Suinocultura da MSD Saúde Animal, falou da importância do cuidado sanitário contra essas 3 doenças. O circovírus causa uma perda de desempenho importantíssima, nos animais afetados, mortalidade. O micoplasma, uma pneumonia, então uma pneumonia de longa duração, também com impacto importante em desempenho dos animais. E a Lawsonia, como comentado, é uma doença que causa uma diarreia, Então diarreia em animais em fases finais de produção, o que impacta muito na parte de ganho de peso, obviamente, conversão alimentar e também a mortalidade. São os 3 parâmetros que impactam principalmente na rentabilidade do produtor. A vacinação é o meio mais eficaz para eliminar essas doenças. Leonardo Rossi, gerente técnico nacional da Unidade de Negócios de Suinocultura da MSD Saúde Animal, ressaltou a importância das vacinas combinadas, ou seja, uma dose, um imunizante previne contra várias enfermidades. As vacinas, elas têm diferentes tecnologias, diferentes composições. Então, assim, eu posso ter, sim, vacinas conjugadas com a mesma eficiência ou até eficiência superior a vacinas monovalentes. Quando eu consigo combinar isso numa única dose, eu consigo reduzir, além do número de agulhadas, eu consigo reduzir também a quantidade de geração de resíduos. Então, tudo isso é importante, agulhas, números de frascos que são utilizados. O consumo de carne suína no país cresceu 33% nos últimos 10 anos e a expectativa do setor é que o ano de 2025 feche com uma elevação de 2 a 2,5 pontos percentuais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilles. Obrigado, Rafael. E agora uma boa notícia. O Ministério da Agricultura anunciou que o Chile, a Namíbia, Macedônia do Norte e a Arábia Saudita retiraram as restrições temporárias impostas à importação da carne de aves do Brasil após a conclusão do foco de gripe aviária. O presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo Santos, analisou o cenário atual do setor. Então, o Estado acusou o impacto, nossa avicultura ficou restrita para exportar para muitos países, foram mais de 40 países, mas hoje a gente já está retomando o mercado. Tivemos aí uma queda acentuada no mês de julho de 2025 para julho de 2024, caímos 22% as exportações de um mês
do ano atual para o mesmo mês do ano anterior, mas no acumulado nós caímos 4,5%. É uma queda expressiva, né? Isso dá quase 10 toneladas aí, né? Um pouquinho mais, aliás, dá em torno aí de 18 toneladas, né? E também caímos um pouco na receita no acumulado, baixando de 733,8 milhões de dólares de janeiro a julho de 2024 para 708 milhões, né? Então tivemos aí uma queda aí em torno aí de 22, 23 milhões de dólares. Isso pesa para o setor, né? Já que nós viemos num ritmo de recuperação, mas estamos evoluindo, tá? O secretário de Relações Internacionais, Luiz Rua, junto com o ministro da Agricultura, estão fazendo um trabalho bastante dinâmico, ativo junto aos países, né? O próprio secretário me ligou esses dias, estava fora, acho que ele estava nas Filipinas com o presidente Santin, me ligaram de lá para anunciar já a possível reabertura do Chile, que já abriu agora no último final de semana, da Arábia Saudita também, né? E agora nós estamos na iminência de uma auditoria da China para reabrir o mercado chinês, que também é relevante aí para a nossa avicultura. Então, assim, com esse panorama, né, com essas perdas que nós tivemos até o mês de julho, a gente retomando esses mercados, a tendência é que a gente feche com equilíbrio esse ano, né, podendo ter um pequeno recuo e numa visão muito otimista a gente crescer, tá? Mas aí nós vamos ter que exportar muito aí nos meses restantes do ano e que vai depender aí da celeridade da reabertura da China, da União Europeia, que ainda permanece fechado, do Canadá, né, que são mercados importantes aí para o setor, né? Então tudo ainda é uma incógnita, mas na pior das hipóteses aí a gente empatar com os volumes que nós exportamos no próximo ano. Então, assim, estamos convictos de que todo o trabalho foi feito com bastante competência por parte da Secretaria da Agricultura e seus auditores agropecuários, né, por parte do Ministério da Agricultura também, Serviço de Defesa e de Inspeção, né, o próprio setor também bastante envolvido, interagindo. A tendência é que a gente evolua aí para a reabertura de todos os mercados. E como uma mensagem final eu deixo, né, para o nosso avicultor, nosso produtor, para o nosso técnico, empresário, que agora nós temos que investir cada vez mais em biosseguridade. Investir em biosseguridade para proteger os nossos plantéis contra a influenza aviária, porque o transtorno e o prejuízo que gera isso, né, é muito significativo, é muito impactante, né? E eu volto a dizer, nós precisamos, né, ter o nosso serviço oficial bem equipado, nós precisamos que agora que muitos auditores fiscais agropecuários do Estado passaram para o concurso do Ministério da Agricultura, que o governo do Estado tenha um olhar para essa categoria e renove, né, um concurso, renove aí, né, o plano de trabalho, né, porque é um pessoal que para nós é de extrema importância, nos ajuda muito, ajuda o próprio Estado, né, a fazer a gestão, né, das questões sanitárias. Então eu quero deixar esse recado também para o nosso governo, que esse pessoal aí merece uma atenção especial, né? É um investimento em tecnologia, é um investimento em ciência, é um investimento em gestão, né, que deixa o nosso Estado em condição de responder a crises sanitárias. Grande abraço e vamos em frente. E o assunto agora é a Expo Inter 2025, que começa no próximo sábado no Parque Assis Brasil, em Esteio. Durante a feira, além da exposição de produtos alimentícios e cosméticos derivados da nogueira, o IBPCAN vai promover um seminário sobre a produção da fruta. O Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPCAN, está presente na 48ª Expo Inter, realizada de 30 de agosto a 7 de setembro de 2025, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A entidade participará em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, compartilhando espaço com o setor de oliveiras e também de erva mate. O estande do IBPCAN reunirá empresas associadas que irão expor e comercializar produtos alimentícios e cosméticos derivados da Nospecan, além de apresentar novas tecnologias e promover degustações. Segundo o presidente do Instituto, Clayton Wallauer, a participação é estratégica para ampliar a visibilidade do setor. O stand vai estar aberto para todas as pessoas que querem conhecer mais
o nosso PECAM, para nós apresentarmos mais um instituto, apresentarmos mais o crescimento da PECAM dentro do Brasil, e não está na maior feira da América do Sul agrícola e pecuária, não seria diferente para a PECAM, né? Então nós temos que estar junto na feira, vamos apresentar todos os pontos da PECAM, temos novas pesquisas que estão saindo da própria produção e da safra que foi 2025. A programação técnica também será um dos pontos altos da participação. Na quinta-feira, 4 de setembro, durante a tarde, o IBPECAM promoverá no auditório do Senar uma série de palestras com especialistas e representantes do mercado da Nogueira Pecan, abordando temas como produção, tecnologias e equipamentos. Segundo Valaur, será um momento importante para reunir produtores, fornecedores e técnicos, promovendo a troca de conhecimento e fortalecendo toda a cadeia produtiva. Ao longo de todos os dias da feira, o estande estará aberto para receber visitantes, produtores e parceiros interessados em conhecer mais sobre a cultura da Nogueira Pecan. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor, e assim concluímos este primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar do controle do javali. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quarta-feira, dia 27 de agosto, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje nós vamos falar de um assunto bastante recorrente aqui, né, no nosso programa, que é o controle do javali e do javaporco, né, a partir dos cruzamentos com os suínos caseiros, enfim, e que é uma praga que já atingiu aí todos os biomas do país e que tem toda uma busca, né, pelo controle, mas que vai enfrentando cada vez mais dificuldades em razão do aumento, né, do rebanho. E agora o deputado Alceu Moreira, aqui do Rio Grande do Sul, deputado federal e é coordenador institucional da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele apresentou uma proposta que trata exatamente do controle, mas mudando a legislação, passando do IBAMA para os governos estaduais, essa responsabilidade, então, não é, de fazer o controle e ainda também do aproveitamento da própria carne, do javali, para pessoas que precisam, não é, de alimento. Enfim, a gente vai entender um pouco mais e também saber qual é a posição da Associação Brasileira de Caçadores Aqui Tem Javali, que é uma associação nacional que trata exatamente disso, né, do controle do javali, e que tem na presidência o engenheiro agrônomo Rafael Salerno, e que está conosco na ponta da linha na manhã de hoje. Caro Rafael, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Guaíba. Satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Até antes de a gente falar sobre o projeto, caro Rafael, gostaria que você nos contasse um pouco da criação, da história da associação, há quanto tempo existe e quais são efetivamente os objetivos da entidade, por favor. Então, o movimento Aqui Tem Javali surgiu há mais de 15 anos, né, quando inclusive já estava até bem desenvolvida a questão do controle de javali, né, no sul do país. A gente já começava a despontar normativas estaduais e a gente, enquanto técnico, né, agrônomo, a gente viu que aqui no Brasil tropical, mais ao norte, também estava se proliferando com várias infestações pontuais ali por volta de 2007, 2008, já dando claramente notícia que todo o país seria aí infestado, né, pela questão do javali, colocando em séria ameaça aí o nosso agronegócio, o meio ambiente,
principalmente aí no que se trata do risco sanitário. Então a gente fez um movimento somando aí produtores rurais, outros técnicos, né, caçadores que naquela época ainda não tinham o seu registro, não tinham sua permissão para poder fazer esse controle, e a gente lutou para, enfim, conseguir a regulamentação em 2013, né, regulamentação nacional. E evoluímos aí ao longo desses anos, tentando fazer o controle, mas sofrendo muita resistência ainda dos diversos governos, em especial da autoridade máxima aí do meio ambiente, que é o IBAMA, né? E por fim, aí, com as mudanças políticas mais recentes, institucionalizamos esse movimento na forma da Associação Brasileira de Caçadores, para fazer essa defesa, principalmente na principal trincheira hoje, que é desse combate, que infelizmente não é no campo. Né? O combate ao javali hoje, a parte mais dura dele se dá em Brasília, contra a burocracia. Bom, é um predador, né, que tem colocado em risco aí, não só produções agrícolas, grãos, enfim, mas espécies animais nativas aqui do país, não é, caro Rafael? Sim, o produtor rural pode explicar, inclusive, para filhos e parentes que às vezes não estão na atividade aí agrícola, que a atividade agrícola ela ocupa uma parte da paisagem durante um momento definido, ou seja, o javali está dando prejuízo ali com o milho já granado, por exemplo, né? Enquanto que na maior parte do tempo esses animais eles estão se multiplicando, consumindo recursos naturais, né? Matando fauna, matando flora, ameaçando espécies já ameaçadas de extinção, como é o caso do pinheiro araucária aí no sul do país, né? Até Minas Gerais também temos aqui pinheiro araucária. Então, assim, já é uma espécie vegetal ameaçada de extinção, e o javali está consumindo suas sementes aí, predando uma espécie ameaçada e competindo também com outras espécies silvestres que dependeriam desse recurso. Pois é. Além das nascentes de água aí, que tem sofrido bastante também com os animais, não é? Hoje eu não saberia te estimar quantas centenas de nascentes são destruídas diariamente pelos milhões de javalis que hoje vagam pelo Brasil. Pois é. Milhões? A gente pode tratar assim mesmo? Milhões. Hoje a cifra já ultrapassaria facilmente 3 milhões de animais em vida livre. É muita coisa, não é? Isso de javali ou já os cruzados também? O cruzado, na verdade, assim, o javali, o javaporco, mesmo o suídeo caseiro, são a mesma espécie, Sus scrofa, né? Então, para todos os fins, estando em vida livre, a gente trata hoje popularmente como javali, mas é javali e javaporco, está tudo incluso. Olha, e além de tudo isso, ainda há o risco sanitário, porque ele é um propagador, poderia ser um propagador aí da peste suína e até da febre aftosa também, casco rachado, não é? Exatamente, por ser um ungulado, né, o casco rachado, ele acaba sendo um potencial vetor de doenças que ameaçam não só os suídeos, né, os porcos aí de criação, mas também o gado, a pecuária bovina, né? E o descontrole, na verdade, Sandro, me preocupa muito, né, como brasileiro, inclusive, não só como agrônomo, porque o descontrole na gestão da biodiversidade está muito grande, outras espécies já estão entrando no país. Hoje a gente tem o cervo-axis. O cervo-axis, muitos aqui no Rio Grande do Sul já. Isso, então assim, e o pessoal não está preocupado em combater essas espécies, está mais preocupado em combater o caçador e até talvez o próprio produtor rural do que combater as espécies exóticas aí que estão ameaçando a agricultura e o meio ambiente do país. Pois é, perfeito. Bom, a proposta do deputado Alceu Moreira de descentralizar esse controle do IBAMA passando para as mãos dos governos estaduais, qual é a posição de vocês? Eu acho que quanto mais próximo trazer para a população e de quem sofre por qualquer problema, sempre vai ser melhor. Então, assim, para a gente cobrar hoje um senador, cobrar um deputado federal é muito difícil, né? O pessoal aí que é funcionário público federal, infelizmente, se coloca às vezes como uma casta, né, a par da sociedade nacional, né? Basta ver que dentro da própria proposta do deputado Alceu, visa também a questão do acesso da população a essa carne. Então, assim, a associação, em outro momento, mesmo no governo anterior, durante a pandemia,
nós batalhamos duramente com o órgão do Ministério da Agricultura para poder distribuir essa carne que a gente consumia com a nossa família. Sim. Então, assim, se eu tinha um vizinho, de repente, que dividia muro comigo, e ele estava desempregado, com 3 filhos para alimentar, eu não poderia dar a ele um pernil de uma porca gorda, sadia, que eu estava consumindo até com a minha família. Entendi. Então, a dessensibilidade, a falta de sensibilidade, de senso humano até, que essa elite burocrática hoje tem, é impressionante, né? Se puder deixar o povo morrendo de fome enquanto o pessoal está viajando pelo mundo, o pessoal tem essa tranquilidade de fazer isso em paz, né? Então, esse projeto legislativo do deputado visa trazer mais próximo da população, e aí, seja de Passo Fundo, Santa Maria, Alegrete, Livramento, fica muito mais fácil cobrar um cidadão que está ali em Porto Alegre, na Assembleia, ou o órgão público que está ali, que tem um escritório na cidade dele, do que ir a Brasília, né? Sim. Quantos controladores tem a Associação Caçadores, enfim, e que participam ativamente hoje e que tem essas limitações hoje aí para fazer esse controle? Hoje está havendo uma transição, porque no governo anterior tinha algumas regras diferentes, né? Então, se tinha no Exército cerca de 600 mil pessoas, CACs, né, com atividade de caça registrada. No IBAMA, já neste governo, saltou de 150 para mais de 200 mil caçadores registrados junto ao IBAMA, tá certo? Então é um número mais próximo do que... Mas são caçadores em geral, ou caçadores para javali? Hoje só existe o controle do javali regulamentado. Ah, perfeito. Então, assim, é onde que mora o problema, porque assim, já são diversas outras espécies. Então, a gente citou agora o cervoaxis, nós temos a questão da lebre europeia, nós temos a questão do búfalo asiático, que também é um risco sanitário, né? Muitas unidades de conservação, se não quase todas as unidades de conservação do país, aqueles parques nacionais, parques estaduais, estão infestados de espécies invasoras. E mais do que tudo, cabe lembrar o seguinte, essa celeuma se dá apenas com animais de pelo. Por quê? Porque a gente tem outras espécies exóticas aí, como o bagre africano, a própria tilápia, o tucunaré, quando se tira ele da bacia amazônica, e que a gente não vê a mesma polêmica, sabe? Então a gente percebe claramente que é uma hipocrisia, a coisa se dá muito em relação ao cidadão utilizar de armas de fogo, não que isso represente risco qualquer para a sociedade ou mesmo para o governo, né? Mas o pessoal não quer que o cidadão, de certa forma, tenha acesso a essa ferramenta, porque no campo a arma de fogo é ferramenta, né? E para causar qualquer violência, um facão faz o mesmo serviço, né? Então a gente não entende por que essa hipocrisia, né, de não poder permitir o cidadão ter o mínimo do acesso necessário aí para se defender a sua produção, o seu sustento, e o sustento, inclusive, de quem está na cidade, seja ele vegetariano, vegano, que acaba dependendo desse mesmo alimento. Claro. O controle é só por meio de arma de fogo? Olha, hoje 95% ou mais é feito com arma de fogo, né? E às vezes o pessoal proíbe por questões ideológicas, falta de educação, na minha opinião, mas assim, por exemplo, o pessoal quer proibir o cachorro, né? O uso de cães hoje, 2/3 dos abates ainda são utilizando os cães. Então os cães são ferramentas indispensáveis para o controle do javali. Tem gente que quer proibir o uso de cães, né? Então assim, imaginem proibir o uso de cães na polícia, nos bombeiros, para guia de cego. Então assim, é falta de senso. Pois é, e é um animal muito feroz, né? Então há necessidade, não é? Não tem como fazer um combate que não seja dessa forma, né? Então... Mas é importante lembrar, Sandro, que os cães de caça, eles só saem para caçar com atestado sanitário de validade de 30 dias, tá certo? E mesmo os cães de agarre, que seriam aqueles cães de contenção, que vão segurar ali o porco, hoje é obrigatório o uso de equipamento de segurança, o colete. Então, assim,
Não tem nenhuma madame aí em Porto Alegre que tenha o mesmo controle da saúde do seu cão do que um caçador com seu cão de caça. Tá bem, perfeito. Muito bem, é um problema, não é, que se discute há anos, né? Só a associação aí tem 15 anos, como disse o Rafael, e parece que o problema ele só aumenta, não é? Em vez de diminuir a população desses animais e junto com os suínos, com esses suídeos, não é? Que são originalmente da onde? Da África, caro Rafael? O pessoal chama de Eurásia, né? Que seria aquela mistura ali da Europa e da Ásia, né? Mas que tem se expandindo pelo mundo todo. Hoje estão presentes. Tem o javali europeu e o asiático, né? O africano-asiático, tá certo? Tem duas. Muda um pouquinho os matizes ali, mas é o mesmo bicho. E o que acontece? Hoje foram introduzidos nos 5 continentes, aí, principalmente com os colonizadores europeus, né? E essa mistura do que seria o doméstico com o mais acelvajado é que causa o tal do javaporco ser um problema tão grande, não só no Brasil, até nos Estados Unidos, com todo o recurso que eles têm. Pois é. Por quê? Porque essa mistura, o javaporco, ele é mais rústico, ao mesmo tempo mais produtivo, né? Sim. Então virou essa bomba, e tem vários documentários, inclusive nos Estados Unidos. Imagina que nos Estados Unidos o cara vai no posto de gasolina e compra uma arma lá. Então, assim, se mesmo lá, nessa condição, com todo o recurso que eles têm, eles não estão conseguindo controlar, imagina aqui, onde o próprio governo se transforma num obstáculo. Certo, pois é. E está nas mãos do Exército a autorização? Hoje são 2 autorizações principais, né? 3 no caso do Rio Grande do Sul, aonde você tem a autorização das armas, que hoje passou para a Polícia Federal, a parte ambiental, que hoje é por conta do IBAMA, e a parte sanitária relativa ao transporte do produto do abate, que é da Secretaria de Agricultura hoje, né? Então, a pessoa tem que fazer curso, tirar um lacre, algo também extremamente burocrático e sem contrapartida nenhuma para o cidadão que está ali fazendo o controle. Perfeito. Lembrando que esse controle, ele é oneroso para o caçador. Sim. Então, o caçador, para cada javali abatido, hoje a gente estima que o custo seja mais de R$1.000. Então, segundo os dados oficiais do ano passado, que se mataram mais de 500 mil javalis, só segundo os caçadores formalizados no IBAMA, ou seja, gastou-se voluntariamente mais de R$500 bilhão fazendo o controle de javali no Brasil. É muita coisa. Muita coisa e reflete exatamente o volume do problema, né? Que está instalado aqui no país e alguém tem que achar alguma solução. Vamos ver se essa proposta segue adiante aí do deputado Alceu Moreira. E a gente, claro, ouve sempre, né, todas as partes, mas é um problema que está estabelecido e que precisa ganhar urgentemente aí uma definição. Caro Rafael Salerno, presidente da Associação Brasileira dos Caçadores, aqui tem javali, também engenheiro agrônomo, quero agradecer muito pela sua participação aqui conosco na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso a todos e que a gente jamais passe pelo risco aí de uma crise sanitária devido a esse problema. Exatamente. Um grande abraço. Um grande abraço. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, quinta-feira, às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.